Estamos em contato com o advogado trabalhista Roberto Berchi para falar sobre a vacinação contra a Covid-19 e as suas relações de trabalho. Tudo bem, advogado? Bem-vindo à Rádio Independente. Obrigada por atender o nosso convite. Gabriela, boa tarde. Boa tarde também ao Boa Ricardo. tarde. Prazer falar com vocês aí da Rádio Independente, no programa Redação no Ar. Uma boa tarde também aos ouvintes. Para a gente começar, então, esse bate-papo, o que dá para falar dessa relação da Covid-19 com o trabalho? Depois entraremos em questões mais específicas sobre a obrigação do trabalhador, do empregado, ser vacinado ou não. Mas, em resumo, qual é a relação que se tem esses dois assuntos? Bom, Gabriela, essa é uma pergunta super ampla e, na verdade, desde o início do ano passado, aproximadamente ali em março, na verdade, as empresas começaram a se preocupar com os reflexos da Covid no ambiente de trabalho até antes disso, né? Aquelas empresas que estavam acompanhando as notícias do andamento, né, da pandemia no mundo. O mundo do trabalho foi muito afetado pela Covid, mas muito mesmo, porque as empresas precisaram de uma hora para outra se adaptar, e não apenas aquelas que tinham que executar as atividades de forma presencial, e aí nós estamos falando fundamentalmente daquelas atividades essenciais que não poderiam parar, e aí, sem dúvida, o melhor exemplo são os hospitais, não é? As casas de saúde ou supermercados, empresas fornecedoras de energia elétrica, de água, de telecomunicações, como vocês, certo? E outras precisaram mandar empregados para casa para que a gente pudesse manter aquele distanciamento social, para que não houvesse risco de uma transmissão do que informações concretas a respeito das formas de se evitar a contaminação pela Covid. Então, como eu estava dizendo para vocês, o mundo do trabalho, né, as relações do trabalho foram extremamente afetadas. Nós podemos perceber, assim, como era possível trabalhar de uma forma diferente também, né, daquela que nós estávamos acostumados, todo mundo presencial, todo mundo levando um tempão no trânsito até o trabalho, todos os trabalhadores trabalhando sem qualquer tipo de distanciamento, com aqueles cuidados mínimos em relação à saúde e segurança, mas não para uma situação dessa natureza, a contaminação por um vírus que se mostrou extremamente agressivo, extremamente letal e desconhecido. E, na verdade, essas questões continuam ocupando as discussões sobre as relações de trabalho e o mundo de trabalho. Por quê? Porque agora nós estamos exatamente no momento da retomada, em grande proporção, das atividades presenciais. E as empresas estão, então, criando novas formas de trabalho, vamos chamar assim de formas híbridas, né? Porque se percebeu que também fora do ambiente de trabalho, aquele ambiente normal, vocês, por exemplo, aí na rádio, nós nos escritórios de advocacia, o nosso escritório, por exemplo, Tosini Freire, ainda não retomou as atividades presenciais, nós continuamos trabalhando em sistema de home office e, felizmente, as coisas funcionaram e funcionaram bem. Então, o mundo do trabalho agora está se adaptando à necessidade de retorno. Me parece que não será o mesmo de anteriormente. Novidades ainda teremos que enfrentar. O que a lei prevê, advogado Roberto Berchi, da Tonizini Freire, que fica em Caxias do Sul, em relação à Covid-19 e à vacina? O funcionário, ele é obrigado a se vacinar, se a empresa assim entender? A empresa, em alguma situação, tem que fazer a liberação do funcionário para ele se vacinar, porque a gente sabe que a empresa não é obrigada a comprar a vacina, até porque ela não está disponível ainda hoje. Mas especialmente o lado do funcionário que se recusar a receber essa vacina, pode sofrer algum tipo de punição? Poxa, Ricardo, essa tua pergunta é excelente, até porque ela é bastante ampla, foram várias perguntas numa só. Vamos tentar organizar isso e eu quero ser bem didático aí, principalmente com os nossos ouvintes em relação a essa circunstância. A legislação é muito clara em relação a uma obrigação fundamental do empregador, isto é, das empresas, do meio ambiente de trabalho saudável, sadio, isto é, que o empregado chegue para desempenhar a sua atividade pela manhã ou no horário que ele ingressa no trabalho e, ao terminá-la, retornando para casa, ele não tenha sofrido qualquer tipo de acidente ou qualquer tipo de agravo à sua saúde, certo? Então, todas as empresas estão obrigadas a manter mecanismos que assegurem a manutenção da saúde e segurança dos seus empregados, dos trabalhadores. Existe até um
um programa de controle médico e saúde ocupacional, que lista lá as providências que as empresas, que os empresários devem adotar de acordo com a natureza das suas atividades. Fato absolutamente inusitado e que, na minha modesta avaliação, não pode ser imputado ao empregador. O empregador não teve nenhuma interferência, as empresas não tiveram qualquer interferência no surgimento da Covid. Mas ela está aí. E sabe-se que é possível evitar a disseminação ou a maior contaminação pela Covid através da adoção de diversas medidas. Antes das vacinas, o que é que nós tínhamos? A utilização de máscaras, a disponibilização de álcool gel, a manutenção de uma distância mínima entre os trabalhadores de 1 metro, 1,5 metro, que é o recomendável, ou até 2 metros, se isso for possível. Orientações diversas para que os trabalhadores higienizassem as mãos diversas vezes durante a jornada de trabalho, que houvesse uma higienização completa do ambiente de trabalho, local de trabalho, aquilo que nós chamamos das superfícies de toque, teclados, telefones, computadores, máquinas de calcular e outras que os trabalhadores normalmente têm acesso e usam as mãos para utilizá-las, certo? Pois bem, nada disso mudou, nada disso nós podemos deixar de fazer. Só que também, na minha avaliação, nós fomos brindados, felizmente, pelo avanço e pela rapidez da medicina e da ciência, com o mecanismo mais potente, mais eficaz para evitar a contaminação pela Covid. Que mecanismo é esse? A vacina contra a Covid. E aí nós chegamos diante de algumas circunstâncias importantes. A vacinação é obrigatória no Brasil? Pois é, ela não é obrigatória. Eu não posso, por exemplo, bater aí na rádio, Ricardo, eu tenho certeza que tu estás vacinado, Gabriela também, mas digamos que algum de vocês dissesse, eu não quero me vacinar, não tenho interesse, não tenho intenção, tenho algum receio. Nenhuma autoridade pública, ninguém pode bater na rádio independente, aí abrir a porta, pegar vocês pelo braço, levar até um posto de vacinação, arregaçar a manga e aplicar a vacina. Ou seja, nós não temos essa obrigatoriedade, essa compulsoriedade, certo? Mas, quando nós vamos para a relação de trabalho e nós temos essa situação de ser obrigação do empregador orientar os trabalhadores sobre as medidas a serem adotadas em relação aos seus cuidados de saúde e segurança e mais, obrigação do empregador de manter um ambiente de trabalho segundo esclarecer quais são os benefícios da vacina e num determinado momento, eu estou falando assim numa terceira etapa, dizer o seguinte: eu vou exigir que todos os meus empregados tomem a vacina. E por que isso, Ricardo? E por que isso, Gabriela? Pela circunstância de que, neste momento, nós temos que olhar pelos interesses da coletividade. Isto é, nós estamos diante de uma situação de emergência em matéria de saúde pública. Porque eu, eventualmente, não desejo me vacinar, eu não posso submeter todos os meus colegas de trabalho a conviverem com alguém que não se vacinou e, consequentemente, tem uma possibilidade maior de ser infectado pelo vírus da Covid e, consequentemente, ter uma possibilidade também maior de transmiti-lo, mesmo para aqueles colegas que já estejam vacinados. E essa discussão sobre a possibilidade de se estabelecer essa compulsoriedade, essa obrigatoriedade da vacinação, já chegou ao Supremo Tribunal Federal. E vejam bem, não era uma discussão no âmbito das relações de trabalho, era uma discussão ainda mais ampla. Era essa discussão sobre saúde pública. Nós não temos no Brasil uma legislação que diga explicitamente que é obrigatória a realização da vacina contra a Covid. As pessoas podem se negar. As pessoas podem se negar por convicções religiosas, por convicções políticas, por alguma crença e, em algumas situações, por alguma recomendação em virtude de eventuais contraindicações, por alguma alergia. As pessoas podem se negar a fazer a vacina. O que o Supremo Tribunal Federal disse em situação dessa natureza? É legítimo que a pessoa se negue a fazer a vacina, por qualquer motivo, mas saiba essa pessoa que se nega a fazer a vacina que ela pode enfrentar algumas restrições. Vamos trazer isso para o ambiente de trabalho agora. Retomando aquele conceito, o empregador tem que cuidar do meio ambiente de trabalho.
tem que cuidar da saúde, da generalidade dos trabalhadores. E aí se depara com algum empregado que por uma crença política, por uma crença religiosa, por algum outro motivo de um temor, um receio meramente particular, diz que não deseja se vacinar, esse empregador pode orientar, esse empregador pode esclarecer, e esse empregador pode informar ao final para o empregado o seguinte: pois bem, se não há intenção de se vacinar, nós trabalho. Isto é, o empregador pode promover o desligamento diante desta negativa do trabalhador, salvo que, e aí é uma exceção, eu queria dizer para vocês, esse trabalhador apresente um atestado médico, um laudo médico, um relatório médico, afirmando que ele tem uma contraindicação de natureza médica, isto é, algum problema de saúde que recomenda que ele não faça a vacina. A outra grandeza que deve ser considerada. Ele não pode fazer a vacina porque tomar a vacina pode significar um mal maior à saúde dele do que vacinar-se. E aí nós temos que pensar em que medida esse empregador vai ter que tomar medidas ou precauções adicionais para proteger a saúde desse seu empregado e de todos os colegas dele vacinação. Acho que respondi, não sei se respondi todas as perguntas, Ricardo. Por favor, continue. Respondeu. Se o empregado não tiver um laudo médico e for demitido por simplesmente não querer a vacina, essa demissão ela pode ser enquadrada como justa causa? Vamos lá, Gabriela. Essa é uma pergunta... Pequeno corte aí na transmissão. Estamos falando com o advogado Roberto Berch sobre as relações de trabalho contra a Covid-19. Acho que voltou o sinal. Vamos lá. Eu ouvi a pergunta da Gabriela, ela é extremamente interessante por força dessa circunstância. Eu estava falando sobre a possibilidade, então, do empregador despedir o empregado que se negar a realizar a vacina e não tiver, como a Gabriela estava perguntando, um atestado, um laudo, um relatório, uma recomendação médica, ao final, para isso, certo? A questão da despedida por justa causa. A despedida por justa causa ocorre quando o empregado comete uma denominada falta grave. Isso está lá num artigo, que é o artigo 482 da CLT, tem uma relação de fatos que são praticados pelo empregado, que podem ser caracterizados, então, como uma falta grave, e esses fatos dão margem à despedida por justa causa. Nesse aspecto da vacinação, por exemplo, o empregador insere lá no seu programa de controle médico e saúde ocupacional que tornará obrigatória a realização da vacina contra a Covid. E, além de lançar lá nesse programa a obrigatoriedade da realização da vacina contra a Covid, ele faz uma enorme campanha de esclarecimento, de informações aos seus empregados e mostra todas as vantagens para as pessoas, para os familiares daquela pessoa, a importância para a saúde pública no Brasil da realização da vacina. E aí 1, 2, 3 trabalhadores, nem sei se tantos, dependendo do tamanho da empresa, é claro, começam a se negar a realizar a vacina. E o empregador continua insistindo, continua com a sua campanha de conscientização e faz um levantamento de, afinal, quem já fez a primeira dose, quem fez a segunda dose ou a dose única, faz o acompanhamento, porque isso é uma obrigação do empregador, acompanhar a saúde dos seus trabalhadores. Na verdade, o empregador também tem a obrigação de informar a realização dessas vacinas ao poder público, sempre que for fiscalizado, sempre que for solicitado a fazê-lo, certo? E o empregado ou não dá a informação para o empregador, porque algumas pessoas não querem dar essa informação, e eu entendo que o empregado não pode se negar a dar a informação, ou dá a informação e continua se negando a realizar a vacina. Aí, a minha orientação para os empregadores, é claro, é que tentem convencer esse trabalhador a fazer a vacina, mas se houver essa resistência injustificada, que apliquem uma primeira punição para esse trabalhador, que é uma advertência. Diante, de novo, da resistência injustificada, uma segunda punição, que pode ser um pouco mais severa, como uma suspensão. E aí, ao final, se o empregado realmente não estiver disposto a fazer a vacina, se essa obrigatoriedade estiver estampada no programa de controle médico e saúde ocupacional daquela empresa, e se o empregador já tiver usado essas outras medidas disciplinares cabíveis,
Eu entendo, Gabriela, respondendo a tua pergunta, que é possível, sim, a despedida por justa causa. Mas eu preciso antecipar, é claro, para os nossos ouvintes, que essa despedida por justa causa poderá ser desafiada, digamos assim, poderá ser questionada pelo empregado perante a Justiça do Trabalho. Ele pode procurar a Justiça do Trabalho, representado por um advogado, seja um advogado contratado por ele, seja um advogado vinculado ao sindicato que o representa, e pedir à Justiça do Trabalho que avalie se esta despedida por justa causa era cabível ou não. Nós temos poucos precedentes até o momento, certo? Eu quero trazer um especificamente para vocês. Me perdoem se eu me enganar geograficamente, mas se eu não me engano é no interior de São Paulo. Uma trabalhadora foi despedida por justa causa por se negar a fazer a vacina e a sentença de primeiro grau, uma primeira decisão da Justiça do Trabalho, confirmou a justa causa aplicada pela empresa. Este caso tem uma particularidade. Era uma trabalhadora que desempenhava atividades em um estabelecimento de serviço à saúde. Aí, me perdoem, eu não saberia dizer se é uma clínica ou se é um hospital. Então, vejam bem, alguém que tinha cuidado com pacientes para controle, cuidados, manutenção da saúde, se negava a realizar a vacina contra a Covid. E aí a Justiça do Trabalho entendeu que, nesse caso, digamos assim, com essa agravante, era cabível, era admissível a despedida por justa causa e ela não se caracterizava de forma alguma como uma despedida discriminatória. Tá certo. Dr. Roberto Bersch, obrigado aí pelos esclarecimentos. É um tema que ainda está em estudo, né? O STF já se pronunciando, tem esse caso aí do interior de São Paulo e é coisa que a gente não imaginava estar discutindo, mas que é importante, né? Direito dos trabalhadores, mas também dos empregadores. Obrigado e um bom final de semana pela frente. Ô, Ricardo, Gabriela, muito obrigado. Um prazer enorme falar com vocês. Estou aqui à disposição para novos esclarecimentos, se forem necessários, e um prazer falar com os ouvintes também. Bom final de semana, muito obrigado. Tá certo, a gente que agradece. Roberto Bersch falando então sobre a vacinação contra a Covid-19 e as suas relações de trabalho. É claro que tem muitos casos específicos, mas também depois quem quiser saber mais detalhe, a entrevista estará disponível no nosso portal independente.com.br. Daqui a pouco, depois dos comerciais, a Caroline Silva vai atualizar a situação lá dessa reunião entre